Boa noite a todos e mais uma reunião aqui no Clube Path. Hoje vamos dar continuidade aos capítulos do livro de Seus Anéis. Hoje o nosso orador será o Maico Henrique, um dos monitores do clube, e estamos aqui ansiosos para ouvir e também dialogar e debater os capítulos do livro nas últimas 2 semanas, né? Pois bem, qualquer dúvida, quem quiser comentar, pode falar no chat, né? Ou então a gente vai abrir um espaço daqui a pouco para ligar os microfones para poder falar, perguntar, acrescentar, complementar, algo de participação aqui no clube. Você está me ouvindo, Maicon? Sim, tô ouvindo. Pois bem, agora você está com a palavra, tá? Obrigado, Evandro. Boa tarde, boa noite para vocês, aí lá no Clube Papel 1. Essa semana será eu, o orador da reunião, e eu ainda tenho um método aqui um pouco diferente do que vem seguindo, que foi gravar a minha reunião em vídeos, que vai ser reproduzido aí pelo Wallace, tanto para poder mudar um pouco, né, para a gente diferenciar um pouco o ritmo, quanto porque aqui na minha cidade a internet é um pouco ruim. Então, para não falhar com vocês, se não acabar de, na reunião, cair, por exemplo, o vídeo continua rodando. Então, para começar, eu vou pedir para o Wallace rodar o meu primeiro vídeo, e nele tem uma pequena pausa para a gente falar no meio do caminho. Então é isso aí, Wallace, pode rodar. Capítulo 6, Lothlórien. O capítulo começa com o primeiro momento em que a comitiva teve para sentir o luto por Gandalf, que havia caído na ponte de Khazad-dûm com Balrog no capítulo anterior. Aragorn percebe que eles não tinham muito tempo para lamentar e, assumindo a liderança, começa a guiar a comitiva para longe do portão de Moria. Aqui vai o primeiro ponto que gostaria de destacar, que é sobre o Lago Espelho. Ele ficava um pouco próximo do portão, e Gillen chamou Frodo para vislumbrar esse lago. Lá havia um pilar para marcar o ponto onde Durin contemplou o lago. Há uma lenda entre os anões que, quando Durin olhou para o Lago Espelho, nesse momento, 7 estrelas refletiram sobre sua cabeça, parecendo ter uma forma de uma coroa. E sobre isso, gostaria de trazer uma nota do livro A História da Terra-média, Contos Perdidos, parte 1. A nota se chama A Foice de Prata. Aule estava fazendo uma foice de prata. Melkor interrompeu seu trabalho contando-lhe uma mentira a respeito da senhora Palúrin e Yavanna. Aule é furioso de tal forma que despedaça a foice com um golpe. 7 centelhas saltam e voam para o firmamento. Vada as pegou e deu-lhes um lugar nos céus, como sinal da honra de Palúrin e Yavanna. Elas voam agora para sempre na forma de uma foice. Futuramente, elas representam os 7 pais dos anões. Essa constelação aparece algumas vezes no decorrer do legendário, e ela é conhecida como a Foice dos Valar, como é chamada no Silmarillion. De acordo com a nossa cultura, no nosso céu ela é conhecida como a Ursa Maior. Voltando agora para a leitura, a sociedade continua a seguir viagem para se distanciar de Moria, pois era certeza que assim que viesse a noite, os orcs iriam caçá-los. Depois de um tempo, Frodo e Sam começam a ficar para trás, e só então Aragorn se dá conta de que ambos sofreram ferimentos sérios, e para curá-los. Nesse momento, é revelado que Frodo estava usando o casaco de Mithril que Bilbo lhe dera, e graças a ele, Frodo não havia sido atravessado pela lança do Troll. Aqui vai um PS. É a segunda vez que tentam acertar o coração de Frodo. A primeira foi lá com a lâmina de Morgul. Depois de um breve descanso, há uma discussão entre alguns membros, pois Aragorn decide levá-los para a floresta de Lothlórien, mas Boromir é contra tomar esse caminho, assim como foi contra irem para Moria, mas no fim acaba cedendo. Agora só gostaria de fazer um breve relato sobre a floresta de Lothlórien, mas antes, queria ver se vocês têm alguma pergunta ou algo para acrescentar. Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo? Podemos continuar? O vídeo ficou bacana para vocês? Aqui estava bem bom. Consegui me ouvir, compreendo bem. Ainda não Oi, Ivan, falou? pedi o comentário, no caso, se tiver
Mas pode continuar, mano. Estão me ouvindo? Sim. Pode continuar, Mike. A gente viu no Silmarillion que após a destruição dos elfos no lago de Culviene, eles fizeram uma grande marcha para irem a Valinor. Mas no decorrer da marcha, alguns elfos foram ficando no caminho. Entre eles, um grupo de elfos não atravessaram as Montanhas Nevoentas, e estes são os Nandor, os elfos silvestres. Boa parte desses elfos se alojaram numa floresta que a princípio chamaram de Lindorinant, o Vale da Terra dos Cantores. Anos mais tarde, alguns desses Nandor resolveram seguir viagem para o oeste, e atravessaram as Montanhas Nevoentas e posteriormente as Montanhas Azuis, chegando até o Siriad, onde viviam os Sindar, e lá acabaram se misturando com esses elfos. Posteriormente, eles resolveram voltar para o lado leste das Montanhas Nevoentas, e uma boa parte dos elfos de Osiriad vieram junto. Com esses elfos vieram dois grandes. Um deles, chamado Orofer, residiu e reinou na Floresta Verde, que mais tarde ficou conhecido como a Floresta das Trevas, e o outro, chamado Andir, que reinou em Endorinant. Avançando um pouco mais no tempo, Galadriel e Celeborn decidiram sair de Eregion, onde viviam, atravessaram as minas de Moria e chegaram em Endorinant, para lá residirem. E avançando um pouco mais, futuramente Celebrimbor enviou para Galadriel um dos anéis élficos para protegê-lo de Sauron. E pouco tempo depois, na batalha contra Sauron, os reis Orofen e Andir, que estavam nessa guerra, morreram em batalha. E seus filhos, Thanduil e Anlúthil, se tornaram reis em suas florestas. Para não ficar muito maçante, vou mesclar essa parte da história com o capítulo em que estamos. Anlúthil reinou por mais de 2000 anos em Lindorinant, até que conheceu uma elfa chamada Nirondel, cuja história é contada por Legolas quando a Sociedade do Anel chega em Lothlórien, e chegam ao rio, cuja voz parecia acalmar seus corações e curar seus corpos. Em resumo, Nirondel era uma elfa silvestre que vivia numa gruta próxima a este rio, e Anlúthil descendia dos Sindar, povo que Nirondel não gostava, mas ela amava Anlúthil. Quando os orcs atravessaram os limites da floresta pela primeira vez, Nirondel passou a viver nos galhos das árvores, e conta-se que assim deu origem o modo de viver daquele povo, os Galadrim. Futuramente, Nirondel fugiu de Lothlórien e foi parar em Fagor, e o rei Anlúthil a seguiu. Ela prometeu casar-se com ele se ele encontrasse uma terra tranquila para eles viverem, e ele decidiu então levá-la para o outro lado do mar. Quando chegaram nas Montanhas Brancas, Anlúthil e Nirondel se separaram, pois Anlúthil foi buscar um navio para levar um punhado de elfos que iriam com eles. Mas enquanto navegava, uma tempestade atingiu o navio, jogando Anlúthil ao mar. Nirondel se desesperou com a morte do seu amado e vagou pela Terra-média, e até hoje não se sabe o seu destino. Em homenagem a eles, foi dado o nome de Nirondel ao rio onde morava, pois se dizia que podiam ouvir seus cantos e suas águas. E a capital de Lindorinant foi chamada de Cerith Anlúth, coração do reino antigo. Após isso, Galadriel e Celeborn se tornaram os senhores de Lothlórien, como passou a ser chamado aquela floresta. Galadriel plantou as sementes de Malon que trouxera de Doriath, e a magia dessas árvores, juntamente com o poder de um dos anéis élficos, protegem a floresta de Lothlórien de forma semelhante ao cinturão de Melian. Na parte final do capítulo, a comitiva se encontra com Aldir, que protegia as fronteiras da floresta. Ele alojou Frodo e companhia nas árvores, para proteger dos ataques dos orcs. E aqui sabemos que de alguma forma Gor os está seguindo. Na manhã seguinte, Aldir leva a comitiva para Galadriel e Celeborn, mas com a condição de vendar os olhos de Gillen. Isso gera discussão, pois Gillen se sentiu injustiçado por essa atitude. Mas Aragorn então decide que todos deveriam ser vendados, e assim eles são levados até a colina de Anlúthil, onde Aldir recebe ordem de desvendar a comitiva. Só uma pergunta, pessoal. As imagens estão pulando ou ficou presa em uma imagem? Aqui tá andando normal, tanto as imagens quanto o áudio, não trancou nada. Ah, sim. Tá bom, então. Teve um momento que ficou um tempo só uma imagem, mas carregou depois. Pensei que para todos foi assim. Não está tranquilo. Alguém tem algum comentário? Alguma ponderação? Podemos continuar?
o primeiro capítulo, no caso o capítulo 6, né, Lothlórien, ele tem mais essa parte da questão de Nihil, né, da elfa ali, é a parte que me pareceu mais importante destacar, porque quando o Legolas chega ali o grupo, no caso, né, chega no lago, tem um efeito, esse lago neles. E é importante porque no decorrer da história, né, tipo, no próximo capítulo, como a gente vai ver, e no seguinte, tem momentos que parece que o mundo ali tem uma magia, né? Mas não é bem uma magia, como vai ser explicado no vídeo seguinte. Mas esses momentos é bom destacar para a gente saber a diferença de quando as coisas são bem normalzinhas e quando está tendo uma certa influência da natureza neles, né? E aí, alguém tem alguma pergunta? Pode pular para o próximo. Agora estou digitando, deixa eu ver. O pessoal tá canhado hoje. E um outro ponto que eu acho que eu não botei, mas eu gosto de destacar, é quanto ao título, né, da Galadriel e o Celeborn, que eles não são reis de Lothlórien, assim como foi lá o Thranduil na Floresta das Trevas, o Andir antes, né? Quando eles optaram para ir para Lothlórien, eles não quiseram esse título, apenas ser senhores e o senhor e a senhora da floresta. Ah, eu acho que ninguém. A Laís disse que até hoje não engole que Peter Jackson atual Jirinhel. Não sei se alguém engoliu isso. Acho que tá todo mundo revoltado. Uma das únicas coisas que todo mundo tem em comum é isso. Porque ele acabou adaptando uma história, né? E no final, ele mesmo arranjou uma forma de tirar ela da história e mandando o cara. Mas eu ainda tenho uma implicância muito maior com a questão do Faramir do que isso aí. A pergunta do Wallace aqui, né? Então, com base nisso, o modo de vida dos Nandor, de Lórien e dos Elfos das Trevas eram diferentes. No comecinho ali quando eles ficaram para trás, né? O de Lórien, no caso, antes que era Lidorinant, eles viviam mais como cantores, né? Tanto que era chamado de o Bosque dos Cantores. Enquanto o pessoal lá que atravessou as montanhas, a Montanha Negrita no caso, eles eram mais voltados a rios, né? Tanto que naquela região, o Siriad, cheia de rios. Então tinha um pouco de diferença, enquanto uns eram voltados às árvores, outros eram voltados aos rios. Quando volta aquele grupo dos que foram para o Siriad, volta para Lindorinant, que futuramente se torna Lothlórien, eles meio que mesclam as duas, né? Os dois jeitos de viver. E é por isso que também um pouco a Nihil tinha um pouco de... Não sei se raiva, mas ele não gostava muito do povo que chegou, né? Porque eles eram diferentes. Enquanto ela tinha um método eles tinham um método de viver, o povo que chegou tinha outro. O filho lá no caso, o Arnulf, né? Ele era descendente dos pessoal ali do Sindar. Mas aquela questão amorosa ali acaba que fez ela perdoar, nem perdoar, mas aceitar o modo de viver deles. Se alguém pedir, mais algum? fala. Tem? Vou dar uma olhadinha aqui. Não, pode continuar no Michael. Agora, nada que... Nenhuma questão. Pode dar continuidade. Ok, então, pode dar ali o vídeo do capítulo 7. Capítulo 7. O Espelho de Galadriel. Eles continuaram caminhando após serem desvendados, e viram as maiores árvores do mundo, Malons, e nelas haviam muitos Flet, que são onde os elfos daquela região viviam. Essa região é chamada de Caras Galadon. Eles, ao chegar ao centro dessa região, Aldir os conduziu até a árvore principal daquela região, pois era lá onde se encontravam Galadriel e Celeborn, que os receberam. Após uma breve apresentação, a comitiva conta como atravessaram Múria e como Gandalf lutou com Borog de Morgoth. Celeborn diz que não deixaria Giri entrar em Lothlórien se soubesse que os anões acordaram uma criatura como Balrog. Mas Galadriel o reprime
dizendo que eles não sabiam o real motivo de Gandalf seguir aquele caminho. Após isso, Gimli diz que Galadriel é a joia mais linda sobre a face da terra, e todos se calam. No fim dessa reunião, Galadriel olha nos olhos de todos, e eles sentem como se ela enxergasse o ponto fraco de cada um, como se ela estivesse testando a fidelidade deles em relação àquela missão. Eles foram liberados e sentiram-se seguros pela primeira vez desde que saíram de Valfenda, e dessa vez dormiram no chão, em vez das árvores, para a alegria dos hobbits. Uma breve lembrança de um Silmarillion é que lá havia um Vala chamado Irmo, que vivia numa região chamada Lórien, que era um lugar para onde se iam descansar e repor energias. Provavelmente, em homenagem a este lugar, que Lindornant passou a se chamar Lothlórien, pois Galadriel conheceu essa região, mas não conseguiu dados suficientes para corroborar essa informação. Enfim, a Sociedade do Anel conseguiu se curar do cansaço e das dores físicas de sua missão, e foi nesse período que Legolas e Gimli se tornaram grandes amigos. Também foi quando eles conseguiram ter tempo para sentir luto pela morte de Gandalf. Aqui vai um breve momento de vergonha alheia. Se você for no TT número 118 do canal Tolkien Talking, eu apareço cantando uma música em homenagem a Gandalf. É uma paródia da música que fez da música do Pink Floyd, chamada Lord Forward, sem palavras. O TT 118 é o Tolkien em muitas vozes, e na ocasião achei que a música que Frodo canta para Gandalf ficaria muito bem nessa versão, mas no fim, quando saiu o vídeo, vi que meus talentos pessoais não envolvem tocar e cantar. Agora voltando ao capítulo, Frodo e Sam estavam caminhando na floresta num belo dia, e enquanto Sam filosofava sobre os elfos, eles se depararam com Galadriel, que os leva para o espaço reservado. Lá, eles encontram o famoso Espelho de Galadriel, cujas características são um pedestal, onde há uma bacia de prata, larga e rasa, e um jarro de prata. Aqui vai uma das observações que deve ser levada em consideração. O lugar onde o espelho se encontrava era isolado, e só Galadriel tinha acesso. Certos materiais preciosos são bons catalisadores de magia, e a bacia era de prata. A água era pura, pois era de uma nascente, e tinha um aspecto prateado. A luz da estrela de Eärendil brilhava sobre a água, e, como vimos, ela é uma Silmaril. PS. A estrela de Eärendil representa no nosso céu o planeta Vênus. E também, Galadriel soprou na água. Digo isso porque a magia no Legendário é algo um tanto complicado, pois muitas vezes ela é mal interpretada por quem a vê. Às vezes, como a própria Galadriel explica para Sam, ela é um artifício, ou uma manipulação, ou um truque de algo, para confundir o observador. Então, em relação ao espelho, é bom observarmos os detalhes do ambiente. Galadriel diz que ele revela coisas passadas, no presente e também coisas que podem acontecer. E isso parece estar muito ligado à vontade do observador, pois ela mesma diz que quando se deixa o espelho trabalhar livremente, nem mesmo os mais sábios podem saber o que ele revelará. Talvez Galadriel usasse seu poder de ler mentes para transmitir a visão para o espelho, mas isso é opinião minha. Sam foi o primeiro a olhar no espelho, também era sua curiosidade. Ele viu o condado, como se lembrava, com suas árvores balançando ao vento e a grama verde. Depois de um tempo, essa visão mudou, e o condado agora parecia um lugar de escravidão, com edifícios com chaminés e hobbits apanhando. Viu a árvore da festa sendo derrubada. Outra visão que Sam obteve olhando no espelho foi a de Frodo, que parecia estar dormindo num lugar estranho, mas ele não acordava ao chamado de Sam. Depois ele viu uma escadaria, onde ele subia e parecia procurar desesperadamente por algo, que não sabia o que era. Essas duas visões de Sam foram uma espécie de vislumbre do futuro, pelo que veremos no decorrer das leituras. Mas aqui tem um ponto que não podemos confirmar 100% que era realmente visões do futuro, pois, como vimos, o espelho meio que reflete algo da mente do observador. Sam já estava preocupado com o condado, e também sua preocupação constante com Frodo pode ter influenciado nessas visões. Mas não é algo que podemos confirmar, pois o espelho de Galadriel só aparece nesse ponto da história. Depois foi a vez de Frodo, que a princípio estava relutante, mas acabou olhando no espelho. Primeiro, ele viu uma região montanhosa, e numa estrada viu um velho, vestido de branco, usando um cajado. Primeiro achou que fosse Gandalf, mas não teve certeza. A visão seguinte mostrou Bilbo, que parecia estar no quarto, com vários papéis em desordem. Essa é uma visão que não posso me aprofundar muito, pois ela será importante mais na frente. Mas se você quiser saber o significado dela, veja esse vídeo sobre as visões de Frodo. Depois Frodo viu o mar numa tempestade,
E a descrição da cena me lembra Elendil chegando na Terra-média após a queda de Númenor no passado. Em seguida, ele vê um navio com velas negras, mas num rio, e havia fumaça nas margens desse rio. A cena parece avançar um pouco, e nesse navio é colocada uma vela onde tem o emblema de uma árvore branca, e como sequência, vi uma fortaleza branca com 7 torres. Novamente não me adentrarei nos detalhes dessa cena, pois ela é um vislumbre do futuro, e será debatido por nós com certeza. Por último, Frodo viu o olho de Sauron o procurando. Essa parte gera algumas discussões, pois muitos se perguntam por que o anel fazia muito efeito em Frodo, mas não tanto em Bilbo. Pois bem, aqui novamente voltamos à forma como a magia age no Legendário. Bilbo, na época que era portador do anel, não sabia da existência de Sauron. Também não sabia do perigo que o anel representava, e que eram coisas que o Frodo já sabia. Também na época de Bilbo, Sauron não sabia da existência de hobbits, e que o anel estava com um, então sua atenção não estava voltada para eles. Mas devemos lembrar que nos momentos finais, Bilbo não conseguia mais viver sem estar junto do anel. Foi mais ou menos na época em que Sauron, ao capturar Gollum, volta sua atenção para encontrar sua joia. O que quero dizer é que quando Frodo era portador do anel, Sauron estava focado em encontrá-lo, o que fez com que o anel tivesse mais efeito em Frodo. E, como consequência disso, Frodo acabava voltando seus pensamentos a Sauron, criando assim uma espécie de ponte entre eles. Se Frodo fosse alguém mais fraco, ou com pensamentos maliciosos, ou quisesse desde o início o anel para si, de certa forma seria mais fácil para Sauron encontrá-lo. Voltando para o capítulo, após essas visões, Frodo, sentindo o real perigo das coisas e sua força para enfrentá-lo, decide oferecer um anel a Galadriel. Aqui descobrimos, para a surpresa de Frodo, que Galadriel era portadora de um dos anéis élficos, o Nenya, o anel prateado. Acho que sobre a história de Galadriel deveria haver uma reunião só para isso, pois ela é cheia de indefinições, já que Tolkien não tinha só uma versão de sua história. O que podemos dizer é que ela de alguma forma ainda estava ligada à maldição de Mandos. Quando Frodo ofereceu um anel a ela, isso para ela foi uma espécie de teste, e por um momento ela viu o quão poderosa seria, mas no fim, por vontade própria, decidiu não aceitar esse poder, que essa guerra não era sua. Isso fez ela se libertar da maldição. Ela poderia, enfim, voltar para Oeste, para as terras de Aman. No final da Primeira Era, lhe foi dada essa oportunidade, mas ela não sentia que era o momento, que ainda tinha um papel a desempenhar. Mas agora essa não era mais a questão. Eu acho que terminou aí o capítulo 7. Vamos ver os comentários. A Nayana fez um aqui. Acho que nos pontos inacabados cita alguma referência entre os nomes de Lórien, da Terra-média e das terras além mar. Assim, realmente não achei a referência. Se vocês acharem aí, puder me enviar depois, pelo menos na próxima, já houver uma próxima vez, eu enriqueço mais o conteúdo aí. Bonitinho. A Laís deu a Laís. A Laís comenta, não vou mentir, se a Galadriel resolvesse dominar a Terra-média todinha, com um anel eu passaria pano com gosto. Sim. Wallace, achei interessante essa parte final sobre a maldição de Mandos no caso. Talvez o papel que ela precisava desempenhar seria de acolher e auxiliar a Sociedade do Anel na destruição de um anel. Queria comentar alguma coisa, Michael? Pode falar. Tá mutado. Não tô, se tá falando, eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo aqui? Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Deu uma caída aqui no net. Pois é, um ponto que eu achei muito interessante tocar é na questão da localidade do espelho, né, da Galadriel. Pois, que nem eu citei aí, várias coisas têm que ser levadas em consideração. Tanto a questão do material dele, né, quanto da localidade. Tanto que na outra coisa que ela fala no finalzinho do capítulo, é que ela pede pro Frodo não tocar na água,
porque isso poderia influenciar nas coisas, né? Outra coisa é quanto maior o conhecimento do observador no espelho, mais complicado é a questão da visão, pois envolve muito conhecimento da pessoa, é muito, como é que pode dizer, é muito recheado os pontos de referência do conhecimento da pessoa, né? Por exemplo, o Sam, ele está mais focado no Frodo e no Condado. Então, as visões meio que só rodearam ali. Mas o Frodo não, o Frodo conhecia muita coisa já em relação ao anel, em relação ao perigo e tudo, em relação a si mesmo. Então, as visões para ele acaba sendo mais, como pode dizer, mais difícil para perceber se é uma visão mesmo ou se é coisa da mente dele. Por exemplo, essa parte aí do Elendil, é o que eu penso, que talvez seja Elendil pela descrição, mas me parece também que pode ser o Aragorn chegando. Eu fiquei nessa dúvida. Até o Wallace comenta ali, no caso, o espelho reflete as próprias vivências da pessoa que observa. Eu acho que ela faz ele não deixa de ter, né, um pouco da influência. Cadê? Na última comentário do Wallace ali. Também, por exemplo, no caso do Sam, por exemplo, como ele não tinha tanto conhecimento assim do mundo, pareceu que realmente foi visão, mas era coisa que ele estava vivendo no momento. Mas o Frodo não, o Frodo ele conhecia muita coisa, então a visão ia um pouco além do que era possível. Por isso que ela fala que às vezes até os mais sábios não podem dizer, né, o que o espelho reflete. Um ponto interessante da questão do material é a questão por exemplo, a bacia de prata, né? Como é dito em algumas partes do Legendário, por exemplo, que o material ajuda na catalisação da magia, entre aspas, né? Um exemplo que eu vi lendo recentemente da Lúthien é que quando a Lúthien estava lá presa naquela torre que o pai dela deixou ela presa, para ela fazer os cabelos crescerem, ela banhou os cabelos dela em uma bacia. Só que essa bacia, ela pediu que fosse de prata, e quando viessem trazer a água de uma fonte, ela pediu para ninguém falar perto dessa água, para a influência da pessoa não cair na água. E aí ela, com essa água limpa e pura, ela banhou os seus cabelos e começou a cantar. Aí sim, com a voz dela, junto com a água, começou o cabelo dela a crescer. Talvez se alguém tivesse falado ali perto da água, por exemplo, a magia, de certa forma, não influenciaria. No caso do espelho, a gente vê que a Galadriel sopra, né? E o que me fez pensar que ela passou um pouco ali daquele seu poder de ler mentes para o espelho. Mas essa foi uma opinião minha. E esse sopro foi ela passando um pouco da sua magia, assim, para o espelho. Tirar os comentários? Alguém tem algum? Vou dar uma olhadinha. Não. Pode continuar, Michael. E a outra foi essa questão do cantado aí, né? Vocês vão ver lá, mas se vocês verem, não comentem comigo, vocês viram o vídeo, porque eu tenho vergonha mesmo daquele vídeo. Ah, não, tem que botar o vídeo pra nós ver aqui, ué, que isso? Tu atiçou, agora quer dar uma de esperto. Não, aquela época de vida louca ali, naquele tempo. Aí depois que passa... Ó, o Wallace disse que vai pôr o vídeo. Vocês comigo mesmo, Wallace. Daqui a pouco eu coloco o vídeo, hein? Isso aí, Wallace, não deixa passar, não pode. Enfim. E deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário à parte aqui. Só procurar aqui nas minhas anotações antes de ir pro próximo vídeo. Assim, quanto à visão do Frodo no finalzinho ali, né, que é do olho do Sauron, que os filmes dão muito a entender que toda vez que o Frodo colocava o anel, automaticamente os Cavaleiros Negros e o Sauron, o próprio Sauron, sabia a localização dele, sabia de tudo. Mas não era bem assim que funcionava, né? Como foi dito aí, por exemplo, o Bilbo, quando usou, na época ele era o portador, ele não tinha o anel não fazia tanta influência nele, porque ele não conhecia nem o Sauron, nem o perigo que era aquele anel. O Frodo sabia, né? Então, toda vez que ele se encontrava em perigo, ele pensava em usar o anel, como o Sauron estava focado em achar ele, e ele, de certa forma, voltava o pensamento para o Sauron, esse de link ali entre eles, né? Que
ligava entre eles. Mas o único momento que isso acontece, a gente vai ver nos capítulos seguintes, né? Quando realmente o Frodo e o Sam ficaram ligados por telepatia ali. E por fim, quanto a Galadriel, é isso. Tem muita coisa sobre ela que tem muitas versões, né, da história dela. Mas no finalzinho da Primeira Era ali, quando os Valar atacaram Morgoth, prenderam e tudo, e vieram os elfos ajudar, de Aman e tudo, naquele momento foi permitido que os Noldor voltassem para Aman. Só que ela ainda não sentia que era o momento. De acordo com os livros que eu li, tem a questão de ela estar apaixonada no momento pelo Celeborn e queria construir o seu reino. E quanto à questão dela mesmo sentir que ela não estava ainda, de certa forma, perdoada do ataque dos Noldor em relação a Aqualândia ali, em relação ao resto, né? Então ela optou por ficar e tentar sanar um pouco a sua culpa, né? Mas quando ela aceita, ela foi passando no decorrer da Segunda Era e da Terceira Era, ela foi percebendo que não era bem mais a guerra dela. A guerra era dos homens e de quem estava envolvido nela. Então, quando o Frodo oferece o anel a ela, e ela recusa, de livre e espontânea vontade, ali, de certa forma, ela está liberta da maldição de Mandos. E ela tem permissão para voltar para Aman. No caso, ela se permite que agora ela já pode voltar pro Ert. O Wallace até comentou aqui, ó, seria interessante uma reunião sobre ela, ainda mais agora que ela toma peso de protagonista nas produções de Tolkien, como a série. Pois dá pra gente marcar só aqueles reuniões especiais, né? Extraordinárias, só dela mesmo. Tem coisa, né? Isso. Tem bastante assunto para discutir. Uhum. Então é isso. Se alguém tiver algum comentário, então já podemos ir pro capítulo seguinte. Deixa eu ver se alguém pediu fala. Não. Pode continuar. Ok. Adeus a Lórien. Primeiro ponto que gostaria de destacar é quanto ao título desse capítulo. Note que o capítulo 6 é Lothlórien. E como vimos no Silmarillion, Lórien era uma região onde se buscava cura para o corpo e o espírito. O título desse capítulo, baseado nas palavras de Celeborn, pode ser interpretado de forma figurativa, pois a comitiva não se despedia apenas de uma região, mas também dava adeus ao que parecia ser o último lugar onde puderam descansar os corpos e espíritos. Dali em diante, seus caminhos levariam ao perigo. Só poderiam voltar a se sentir como se sentiram em Lothlórien se cumprisse a missão. Mesmo aqueles que escolhessem voltar para suas terras em busca de uma paz temporária, uma hora estariam envolvidos na guerra, e se o mal triunfasse, dessa vez não teriam muitas esperanças. Todos estavam dispostos a continuar, como viu Galadriel, mesmo sem um caminho claro em mente. Aragorn, agora oficialmente líder da comitiva, ainda lutava com dois destinos: seguir para Minas Tirith e com a espada Andúril lutar em seu favor, ou ajudar Frodo a ir até a Montanha da Perdição. Após uma noite de sono, eles organizam suas bagagens para deixar a floresta. Um grupo de elfos, liderados por Aldir, os levam até Galadriel e Celeborn. E aqui tem um momento simples, mas muito importante, que é Sam feliz por ganharem cordas. Ele sabia da importância de se ter cordas numa viagem como aquela. Outro ponto interessante é quanto às capas de viagem que receberam. Como foi dito, a magia é um tanto complicado de se entender. E Pin achou que as capas eram mágicas, e os elfos não entenderam esse pensamento, pois para eles, as propriedades das capas eram simples. O que fizeram foi apenas costurá-las para serem daquele jeito. Aldir os leva para um grande barco, que parecia um cisne, e lá encontraram Galadriel e Celeborn para o último banquete. Na intenção de ajudá-los, Celeborn fala sobre as regiões que poderá encontrar caso sigam Boromir para Minas Tirith, um caminho direto para os Portões Negros de Mordor ou ainda se for próximo de Rohan, e pede para evitarem a floresta de Fagor. Após isso, Galadriel presenteia cada membro da sociedade. Todos os presentes têm uma importância no decorrer da história, que saberemos no decorrer dos próximos livros. Para Aragorn, ela deu uma bainha para sua espada Andúril, que, como vimos no capítulo O Anel Vai para o Sul, havia sido reforjada, o que difere um pouco dos filmes. A outra coisa que difere é quanto ao segundo presente, o colar da Estrela da Tarde.
No filme, vemos que Arwen me presenteia com o escolar ainda em Valfenda. Boromir ganhou um cinto de ouro e Merry e Pippin ganharam cintos de prata. Legolas ganhou um arco semelhante ao dos elfos de Lothlórien. E Sam ganhou um pequeno pote contendo terra abençoada pela própria Galadriel. Agora, quanto ao presente de Gillen, primeiro temos que notar que Galadriel não sabia como presenteá-lo. Então ela pediu que ele escolhesse. Para ou não, apenas ver a beleza de Galadriel já era o suficiente, e isso parece deixá-la feliz. Ainda assim, ela pede para ele escolher um presente, e a escolha de Gimli foi um fio de cabelo de Galadriel. Esse pedido assusta os elfos presentes, e há uma razão para isso. Como vimos em O Silmarillion, antes do Sol e da Lua, haviam duas árvores cujos brilhos iluminavam o reino sagrado. Um dos maiores elfos de todos os tempos, chamado Fëanor, notou que os cabelos de Galadriel eram ao mesmo tempo prateado e dourado, como se capturasse os brilhos mesclados das duas árvores. Então ele pediu apenas um fio de cabelo da Galadriel, para assim poder criar as Silmarils, a partir do brilho desse fio. Mas Galadriel, por não gostar de Fëanor, negou-lhes esse pedido. Agora imagine a surpresa dos elfos presentes ao saber que Gimli pediu um fio de cabelo de Galadriel, sendo que o elfo mais poderoso não conseguiu esse feito. E para surpresa de todos, Galadriel cedeu 3 de seus fios de cabelo. Gimli promete guardá-los em cristais indestrutíveis, como herança para sua família, o que remete ainda mais à semelhança com os Silmarils, que eram 3. O último a receber o presente foi Frodo. Ele recebeu um pequeno frasco de cristal. Nesse frasco continha a luz da estrela de Elendil, que estava engastada nas águas da fonte de Galadriel. Após isso, a comitiva finalmente se despede de Galadriel e Celeborn, e navegam em 3 barquinhos élficos em direção ao Grande Rio. Mas antes de continuar, gostaria de saber se vocês têm perguntas ou se querem comentar algo sobre o vídeo apresentado até aqui. Concluiu aí, né, o vídeo? Vamos ver os comentários. A Laísa Fina desse jeito em Mandos. E o Boromir não recebeu nada nos filmes. Ele não recebeu nada mesmo. Eu não lembrava disso. Nos filmes Tá ele não, falando alguma coisa? ele não Tá recebe mutado aqui. nos filmes. Oi, pode ouvir? Oi. Tô ouvindo, Wallace, o Michael. Tu tá ouvindo o Mike? Eu não tô ouvindo ele. Michael, Oi, dá de ouvir aí? Oi. tá ouvindo, Sabrina? Tô te ouvindo? O Michael. Quem tá ouvindo o Michael? Peraí, pessoal? deixa eu ver aqui uma coisa. Vai. Estranho. Só eu e o Evandro que não estamos ouvindo o Mike, então. Eu perguntei no chat. Dá de ouvir agora? Eu tô ouvindo. Não consegue ouvir não, Sabrina? Não, não tô Vladimir? ouvindo. Acho que vou ter que sair e entrar de novo aqui pra ver se vai. De repente, vai lendo os comentários pra mim, Evandro. Eu vou sair e voltar pra ver se não é aqui que tá dando Talvez. tilt. Porque eles estão Vou dar uma ouvindo, saída. pessoal, É, eu não tô ouvindo nada. Oi. Eu vou sair e volto, daí tu vai, enquanto isso, vai lendo os comentários ali. Eu parei no da Laís. Vou ver, Sabrina, tá me ouvindo? Comentário então o próximo comentário é do Wallace, no caso. Certo, Michael? Oi, dá de ouvir, Evandro? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Que o Wallace comentou que essa parte do simbolismo entre os 3 fios e as 3 Silmarils é intrigante, pois é o link direto com o Silmarillion. A Laiana fala aqui que os filmes mudaram vários presentes.
também diz que o de 100 acabou sendo a corda que ele tanto queria quando saiu de Golfendo. E no livro é a terra de Lórien. É, É, e o Wallace é, o- dizendo que o problema do Peter foi o problema do Peter Jackson ter alterado essa questão dos presentes. Comentário da Nayana. Deixa eu só terminar aqui, o Michael, já retorno para você, viu? ok. A Nayana continua também dizendo que eu lembrei da Valéria nessa parte dos presentes. Acho que ela questionou uma vez sobre a luz de Erendil e Galadriel da Frodo. O Magnolia diz que o vídeo foi muito legal, gostei muito de saber mais sobre a história de Galadriel. E a Nayana diz que no livro ela explica que essa luz veio do reflexo da luz ativa do seu espelho. Muito bem, Michael. Pois é, essa parte do que o Wallace comentou, né, dos fios de cabelo, eu achei bem intrigante mesmo com esse Silmarils. E uma coisa que é engraçada é que, tipo, na história dos livros publicados, o Senhor dos Anéis veio primeiro, né? Então essa parte por exemplo, da Lord Erendil, da parte das Silmarils, eu fico imaginando que naquela época quem estava lendo ficava imaginando o que o Tolkien quer dizer com aquilo, né? A gente vai ver futuramente, por exemplo, quando a primeira vez que o frasco é usado, ele é citado sobre o barco de 20 Lord e tudo. Então, sei lá, será que as pessoas naquela época que não sabiam que os Silmarillions pensavam? E outra coisa que realmente no livro, tanto na versão estendida normal quanto na versão estendida, o Boromir não recebe presente, que nem comentou aqui a Laís. Só aparece os demais presentes. E eu comentei que o Sam ficou feliz, mas no filme ele ficou bem triste, né, em relação à corda. Porque o Merry e o Pippin no filme recebe facas, recebe punhais, né, e ele recebe a corda. E a Galadriel meio que faz uma cara assim, tipo, olha a audácia desse moleque pedindo mais punhal. Mas cada presente tem assim, no livro, né, tem uma importância muito grande no decorrer da história, como a gente vai ver. Bem. Sobre cadê aqui? Tinha mais um comentário que eu queria ver aqui. É, é sobre o frasco, né? Que é outra coisa importante. Levar em consideração as características do frasco, que ele era de cristal, e a luz era de uma Silmaril. Pelo que eu vi, nem o espelho de Galadriel e nem o frasco aparece mais na história, né? A gente não sabe muito, assim, sobre as origens. Eu vi um comentário uma vez na internet que o frasco, quem fez o frasco foi o Celebrimbor. Mas eu não achei nenhuma fonte, assim, nos livros, que foi ele que fez esse frasco para Galadriel. Muito bem. Pois tem mais um comentário aqui para a gente dar no segmento ou você já quer partir pro próximo? Eu já Deixa eu ver aqui se tem mais algo. algo para vendo aqui o título do vídeo, que é a Deusa Lórien, tem uma trilha sonora muito bonita feita pelo compositor da trilha sonora dos Seus Anéis, né, que é a Deusa Lórien também. Eu acho que aqueles cantos élficos são muito Assim, une muito, né? As cenas com a trilha sonora. Tu me lembrou, eu coloquei Lórien aí, mas, tipo assim, foi esse Lórien, eu vi tanto da explicação do Celeborn, né? Em relação à despedida. E Lórien era aquela região lá em Valinor, né? Que era uma floresta onde as pessoas iam para descansar. Mas foi como eu comentei, é uma citação que, como a Galadriel viveu lá naquele período, ela pode ter se inspirado aí nesse local ou nessa floresta no. é interessante, interessante. Se eu não me engano, em Lórien que vive a Valinor, né? Onde o Gandalf ia para Sim, e a compaixão de Niena. É Lórien, exatamente. E é uma região específica mesmo de paz, de tranquilidade em Valinor. Ou Aman, especificamente. Então, mas mais tem algum? mais alguns comentários aí, né? De alguém? Não, acho que não. Tô vendo. Agora eu tô vendo.
Eu já ganhei dois. Exatamente. Esse tinha apenas o livro do Senhor dos Anéis como base, né? Mas quando... Acho que tem no próprio prólogo ali do livro, fala que o Senhor dos Anéis tem uma base muito forte pelo fundo. Mas só quem leu esses outros livros, a parte, tipo Silmarillion e tudo, consegue perceber a grandeza que é o livro O Senhor dos Anéis. Muito bem. O Maicon, o conteúdo, tem mais alguma coisa para um outro vídeo? Algum outro acréscimo? Tem o último vídeo. Muito bem. Se quiser dar prosseguimento, o Wallace. Falei, isso. Na parte final do capítulo, Vídeo. tem uma das descrições mais lindas de personagens que eu já li, e gostaria de recitá-la aqui. Logo, a forma branca da senhora era pequena e distante. Ela brilhava como uma janela de vidro sobre uma colina ao longe no sol poente, ou como um lago remoto visto de uma montanha. Um cristal caído no colo da terra. Então, Frodo teve a impressão de que ela levantara o braço no último aceno, e distante, mas perfeitamente claro, vinha com o vento o som de sua voz cantando. Mas agora ela cantava na língua antiga dos elfos de Além-Mar, e ele não conseguia entender as palavras. Bela era a música, mas não podia consolá-lo. Essa canção trata-se de um dos maiores textos em Quenya escrito por Tolkien em suas obras, cujo título é Namari, Alterielo Naime Norindes, o Lamento de Galadriel em Lórien. Gostaria de trazer aqui a minha interpretação desse poema, e já adiantar que ele tem muito achismo da minha parte, pois não consegui, nos textos que li até aqui, encontrar referências diretas que deram origem a esse poema. Então, me corrijam se eu disser algo errado. O primeiro ponto é que essa canção é um lamento, pelo que se nota no tom de despedida, e acho que ela se remete tanto a Galadriel, quando se lembra de Valinor, quanto a Frodo, no período em que ficou em Lothlórien. Esse início, como o ouro cai as folhas ao vento, longos anos inumeráveis como as alças das árvores, marca a passagem do tempo, se referindo às árvores douradas de Lothlórien, e a passagem dos dias ali que foge da contagem de quem ali se refugia. A sociedade parece não ter uma noção quanto ao tempo que passaram ali, e com o tempo a lembrança parece tornar-se um sonho, como era o Oert para Galadriel, como parece ser no trecho seguinte. Os longos anos se passaram como goles rápidos do doce do mel, em salões altos além do Oert, sob as abóbadas azuis de Vada, onde as estrelas tremem na canção de sua voz, de santa e rainha. A gente viu um trecho no livro do Hobbit, quando Bilbo chega em Valfenda, que momentos bons passam muito rápido, e narrar sobre eles não geram grandes histórias. Penso que algo sobre isso que se refere a esse goles rápidos do doce hidromel. O período que Galadriel passou em Valinor, e suas maioria foram bons, mas pareceram rápidos, assim como o gole do hidromel. Percebemos uma sensação semelhante que a comitiva teve ao sair de Lothlórien, e essa sensação é transmitida em forma de pergunta no poema. Quem agora há de encher minha taça outra vez? Como foi dito no início desse vídeo, eles estavam, de certa forma, dando a Deus a paz e a tranquilidade, e Galadriel fez o mesmo ao sair de Amã. Então, era meio que isso. Quem traria a sensação de paz novamente? Agora, quanto à parte final do poema, penso que é uma referência no Silmarillion, e certa vez comentei isso quando estávamos lendo esse livro. A parte do final do poema Namari diz o seguinte: pois agora a inflamadora, Vada, a rainha das estrelas, do monte sempre branco, ergueu suas mãos como nuvens, e todos os caminhos mergulharam fundo nas trevas. E de uma terra cinzenta, a escuridão se deita sobre as ondas espumantes entre nós, e a névoa cobre as joias de Calaquíria para sempre.
agora perdida para aqueles do leste está Valimar. Nesse trecho, podemos lembrar do capítulo 11 de O Silmarillion. Nele, é dito que após a saída dos Noldor de Aman, foi criado o Sol e a Lua, e depois disso, os Valar decidiram fechar Aman para os do leste, no caso, a Terra-média. Eles ergueram as montanhas Pelori a alturas intransponíveis, com suas encostas externas escuras e lisas. Um barco dificilmente conseguiria chegar até ali, pois as ondas suspiravam eternamente nas rochas escuras, que agora estavam ocultas na névoa e espuma. A única passagem que não foi fechada foi Calaquilha, mas por ela ninguém poderia passar, pois foram instalados ali muitas torres e havia muitas sentinelas. Foi assim que o reino abençoado se fechou para os Noldor, e sendo Galadriel uma Noldor, para ela a mão estava fechada. O perdão parece devido com a recusa do Um Anel. A parte final do poema diz: Adeus, talvez hajas de encontrar Valimar, talvez tu mesmo hajas de encontrá-la. Adeus. Esse final leva muito em consideração o que foi dito por César e Sérgio do Tolkien Talking, juntamente com PH. Esse adeus não é bem uma despedida eterna. Como os elfos são de certa forma imortais, eles se reencontram muitas vezes, apesar do longo tempo. Esse adeus está mais para um até logo. A palavra Namari é a união de Nar com Mari, que separados significa fique bem. E é com essa palavra que eu me despeço da minha apresentação. Quero agradecer aos administradores do Clube Parfiador pela confiança de me escolherem como um dos oradores. Quero agradecer também a atenção de cada um de vocês e desejar um até logo e fique bem. Namari. Muito bem. Encerrou com estilo. Obrigado. Michael, parabéns. Muito bom trabalho que você fez. E fez assim. Conseguir um bom jeito, né, de apresentar o trabalho. Com um plano, né? Se caso a internet sua tiver uma instabilidade. Né? Cumprir com o seu papel, seu trabalho, aqui em sua colaboração com o nosso curso, né? Tem algum mais comentário, Sabrina? Ou Michael, se quiser falar mais alguma coisa, pode falar, enquanto a gente... Pode... Ah, eu vi, por isso que eu falei, a comitiva andou aumentando. Não, mas... É uma licença, região. Essa foto já é clássica, cara. É no vídeo anterior. É o vídeo anterior a esse. Ai, agora eu não lembro. A Sabina, não, a Valéria quer falar. Valéria quer comentar, pode falar, Valéria. Depois. Olha, Tem que tentar isso, mandar divulgar na página. Colocar isso. Printa aí, põe lá. Pinta aí pra gente estar Pois é, na página. A Laís já deve estar vendo como vai ser isso aqui. A Laís Chavão. o Valdemir disse que é o pior terror de Sauron. Ficou muito bom, eu gostei. Criativo. Eu me coloquei aí porque, tipo, na época que eu tava lendo os Seus Anéis, foi na época que eu tava bem só, então a sociedade era meio que a amizade que eu tinha, né? Eu me sentia... Pode falar, Valéria. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo o Michael ainda. Agora eu tô ouvindo a Valéria. Oi. Pode falar. Pode falar. É porque tem uma passagem no filme, e eu já vou falar, porque senão minha cabeça do jeito que tá, eu não vou lembrar de falar mais. Que parece que os hobbits estão em Mordor e aparece uma luz, uma luz não, uma estrela. Aí o Sam fala bem assim, olha, senhor Frodo, uma estrela. Será que aquela estrela tá fazendo referência ao próprio Earendil? Ou é só uma inversão do filme? Não tem no livro. Não.
Você fala lá já no terceiro filme, né? É, Sim, aparece mesmo uma estrela. Agora, mas eu acho que pela posição, não é porque no filme ela tá bem no alto no céu, né? E a estrela Erendil só aparece no amanhecer e no pôr do sol. Isso, é a referência direta ali a Vênus, né? A estrelinha azul, bonitinha. Muito bom. Gente, só pra constar, eu não tô ouvindo o Michael, tá? Então, tudo que ele falar, vocês respondem aí. Ok. Ok, tô ouvindo. Entender. Tô ouvindo vocês. Porque realmente, quando eu falo, a Sabrina parece que não ouve, que ela fala por cima. Vladimir tá falando. Agora, posso fazer um comentário sobre a estrela? Pode, Valdir. Vamos lá. Vamos lá. Resolvi escrever ali antes para caso não interrompa nem ninguém. No caso, essa questão de uma estrela aparecendo é porque a gente ainda vai chegar mais à frente no livro, e isso é um pouco recorrente, porque aparecem realmente várias estrelas que o Frodo enxerga. Só que elas vão ter significados diferentes dependendo do contexto. No caso do filme, como é um contexto que o Frodo está desesperado e ele precisa de esperança, ali a gente pode interpretar de várias formas. Poderia ser uma referência ao Elendil, mas também poderia ser uma referência até ao Gil-galad, porque se a gente for lembrar, na música de Gil-galad é citado isso. Se eu não me engano, é porque eu tô pensando na versão em inglês, que é caiu na escuridão e a sua estrela está... Como é que era o mesmo nome? É que eu não tô lembrando do poema, que em inglês seria Beneath the darkness lies his star in Mordor where the shadows are, que seria que a estrela dele está em Mordor. Então, eu acho que poderia ser ali uma intenção dessas. O fato é, aquele momento foi para tentar dar um pouco de esperança para eles. Um ponto de vista, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas é uma boa também. é, Muito bom. tem alguém aqui no grupo que sabe falar sobre o Apocalipse de Tolkien? Que se alguém que soubesse, eu queria participar do local um dia para debater sobre esse assunto. Ela fala sobre a Dagor, acho que é Dagorath que fala que no final, exatamente próprio Thorin Turambá, ao lado do porta-voz de Manwë. Não lembro o nome do cara agora, meu Deus do céu, mas pronto, exatamente. Assim, a gente é porque a gente tem as nossas reuniões já específicas, né? Mas, assim, se houvesse um levante dentro do grupo para a gente marcar uma call amistosa, temática, amistosa, só que temática, a gente escolheria temas para conversar e a gente partiria já para essas calls mais amistosas. Tipo, o final tipo, quando antes de começar outro campeonato de futebol, um exemplo, né? A gente está perto de encerrar o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, vamos partir para as duas torres, só que até lá a gente tem que agilizar cronograma, agilizar os monitores que iam permanecer, que querem ficar com a gente, por aí vai, e outros, porém, como toda essa questão mesmo de presenças e faltas que tiveram. Mas até lá a gente pode, quem quiser, é questão de levante, né? É questão de ideia. Quem quiser, levanta a ideia no grupo que a gente procura os monitores, principalmente os coordenadores, que acatando a situação, a gente pode juntar os dois grupos aí, do Tolkien no Brasil e o Parque Árabe, e fazer uma call amistosa. A gente pode até organizar isso dentro do pônei, né? Pode, Já que exatamente. é uma coisa mais paralela, daí pode ser até durante a leitura de um dos livros, não tem? Faz uma reunião no horário diferenciado. É livre Sim. escolha, daí quem quer participar, né? Tem uma sala aqui, a sala tolkieniana, né? Que é para assuntos mais Tolkien mesmo. Tipo assim, se a gente não fosse pro Pônei, porque o Pônei geralmente já é um assunto mesmo, é o nosso famoso lero-lero de
o ponto da amizade lá, né? Já é clássico, punição distante nosso grupo, nossa comunidade. Mas pode acontecer isso aí. Ou durante as leituras, ou até mesmo antes de começar de uma forma mais amistosa as duas torres, né? Mas é isso aí, Valéria. A Dagorath é a batalha, é a última batalha, conhecida na Batalha do Apocalipse. E que Melkor, resumindo, Melkor ele volta do além, né? Ele volta do vazio. Ele adentra as portões da noite, além do mar de Ercaia, e retorna, né? Só que Tolkien, aquela mesma, como boa parte de outros assuntos, né? Que Tolkien não houve um desenvolvimento, mas houve sim uma ideia sobre aquilo. A gente vê várias referências sobre o Silmarillion, várias, né? A gente tem, por exemplo, isso vai acontecer na batalha, na última batalha, em que tal, em que os elfos tal, por aí vai, sabe? Mas a gente vê essas referências no Silmarillion. Não tão expressas, né? Mas claras que dá para entender do que se trata. Alguém quer comentar mais sobre isso? Tu vai fazer isso mesmo? Se ele fizer charme, volta. Se ele fizer charme, volta no vídeo ali que ele falou qual que é. É o 118. Mas esse aí eu realmente fiz parte da sociedade. O pessoal disse que não, mas eu fiz parte dessa guerra aí, de tudo. Tanto que a galera fala que todos estavam dispostos a seguir a viagem, eu era um desses. Cadê? Deixa eu ver isso aí. Não, eu acho que isso é isso. Isso, só que é mais pra frente. Aí, ó. Ali, ó, passou por ele. Aí, Deixa eu sair da reunião aqui. Até a Solinho teve. Passando por lá desse muro, só only there was obstinate was of task for this little was the eyes. I did die very broad dawns, dead girl, but seriously. Cause so the same I didn't not many people would have guys wasn't bloody poor man in peregrine so nice that Senhor sabe que dor risada e posso ver a minha escolha. A letter J, chambel singular, batemos sobre o seu portão. De pé na fonte estava o céu, onde a sombra inglesa fibra guardou e nunca because of the day. Já houve uma era de Oak Vazio. aê!
Palmas, palmas, palmas. Ah, Tem que fazer um remake. Como é remake? Remake da música. faz uma versão atualizada pra nós, Mike. Esse vídeo tá com uns 5, 6 anos já esse vídeo aí. Por isso que eu olho pra ele e tenho uma vergonha, não tem? Aí vocês podem que agora ele é ao vivo. Ô, cara, eu pretendo aprender a tocar violão e tenho vontade de tocar algumas músicas, tipo, essas dos filmes, sabe? Que rolam nos filmes. Tipo a Para Além das Montanhas Nebulosas, na verdade, sabe? Deve ser interessante, sim. né? E criar. Pois bem, pessoal, estamos chegando a isso. Algum comentário a mais, alguém para acrescentar? Ainda tem mais um tempinho ainda, antes de eu encerrar e dar. Sabrina, algo para falar? Valdemiro? Eu acho que era isso, né, gente? Nayane está digitando. Né, digitando. Maicon, obrigado mais uma vez, tá? Acho que foi o último monitor que faltou para você. O último da lista que estava programado, né, para essa reunião de hoje. Ah, sim. A próxima reunião é eu e o Valdemiro, que vamos ser os oradores do dia, né? Se caso não Você acontecer, também, atenção, está programado para nós, no caso, para dar encerramento à Sociedade do Anel. E que, porventura, eu tô com aquela sensação que tem sido muito rápido essa nossa leitura, sabe? E, apesar de... Já faz um tempinho que a gente começou, não foi? Já faz até um tempinho. Mas, uma coisa eu posso garantir, que essas mudanças que ocorreram, cada um de vocês. questões da coordenação, foram muito boas, como, por exemplo, a aplicação de monitores, né? Foi um grande auxílio, porque isso deu o Arce sabe disso aí, principalmente o Valdomiro e a Sabrina, que são coordenadores aqui com a gente. Eles, foi algo que meio que deu um certo alívio, sabe? Conseguimos respirar melhor, porque e ao mesmo tempo, aquela questão de a gente fazer as reuniões somente a cada 2 semanas, né? Para ficar mais fluido a situação, que foi a ideia da Sabrina. Uma ideia muito boa que a gente aplicou e estamos perto de encerrar essa leitura. Acredito que vamos melhorar mais algumas coisas que faltam e é isso aí, pessoal. E muito obrigado a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Wallace, Michael, antes da gente sair? Quem quiser comentar mais alguma coisa? Reiterando o final do vídeo ali, né? Agradecer a todos aí pela atenção, pela confiança de ter me chamado, né? Espero que tenham curtido dentro do vídeo. A forma que eu achei de adaptar aí obrigado pela presença de todos. E obrigado por vocês, de verdade. Michael, tá? Acho que a Sabrina não tá conseguindo ouvir você, mas... Não tô ouvindo o Michael. Não tô ouvindo o Michael. É o meu Discord, ele tá ignorando o Michael. Eu consigo. Michael, você pode também mandar o mesmo áudio no grupo pra gente ouvir lá também, pra todos ouvir. E aproveita, quem quiser mandar os memes aqui, o meme da sociedade, a gente manda o vídeo, tudo lá, pra saber como é a reunião, para o pessoal ver como foi a nossa reunião, né? O mais importante do nosso grupo é a nossa reunião. Pois muito bem, pessoal. Eu, nesse momento, digo que está encerrada a nossa reunião. E boa noite a todos e até a nossa próxima... Acho que o Valdemiro queria falar. O Valdomiro quer falar? Eu só também agradecer a todos pela presença, dizer que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, a todos os monitores. E eu acho que é basicamente isso. A gente já está chegando ali no fim da Sociedade do Anel. E realmente a leitura está indo bem rápida, o que é bom, né? Porque eu já vi tanta gente relatando que seria um livro mais arrastado, que eu fico feliz em ver que, pelo menos no nosso grupo, não está sendo assim, que está caminhando nos passos mais fluidos, por assim dizer. Já é nossa terceira leitura. Já é a nossa terceira leitura que estamos concluindo com missão cumprida, né? Graças a Deus.
E vamos partir para o próximo, que é os dois, depois para o Retorno do Rei. E sabe lá Deus qual o próximo será, que ainda vamos encarar depois os Seus Anéis. A gente tem material de Tolkien a vida toda, viu? Então dá pra selecionar muita coisa aí. Quem sabe onde a gente voltar. A gente passa inventando a Vou botar na votação. Muita presença de filhos de Húrin por aqui, né? É muito sutil, assim, a presença dos filhos de Húrin. Muito pouca coisa, mas enfim. Vamos ver. Os filhos de Húrin versus as aventuras de Tom Bombadil, né? Já tem dois sócios. Tom Bombadil. Ah, então Bombadil não, velho. Gente, tô bombadinho. Coitado. Não, mas enfim. Não, gente, se preocupe não. A gente faz, sei lá, uma Copa do Mundo Mas aí pra Eu decidir o livro. admito que essa releitura do capítulo Tom Bombadil não foi tão chata que nem a primeira. Eu comecei a simpatizar com ele. É porque Tom Bombadil é aquela coisa, precisa de tempo pra absorver. Eu também. Sobre o Valdemiro, já tô assemelhando o Valdemiro com o Tom Bombadil, mas o Valdemiro sempre foi o cara defensor do Tom Bombadil, né? Mas eu não era tão simpatizante dele, não. Mas como eu peguei o capítulo do Túmulo dos Mortos, eu vi que o Tom Bombadil é um dos personagens principais. O que ele faz ali pelos hobbits, entendeu? Então eu aprendi ali a respeitar o cara e dar um certo valor a ele, né? Ao Tom Bombadil. É porque, Sim, tipo, Jorge, assim, estamos concluindo, viu? é porque, tipo assim, do Tom, vou falar bem rápido, porque a gente já tá encerrando mesmo. Mas o Tom é um personagem que a primeira vez que eu li eu realmente não gostei muito. Porque ele parecia ser um impedimento para a continuidade da história. Eu filei imediatamente dele por ter visto o primeiro filme. Só que aí, na leitura, eu passei a apreciar um pouco mais aquele momento. Inclusive, relendo agora, eu pensei que ele, por mais que ele fala que não tem influência no mundo, não quer se meter, mas ele foi o ponto-chave ali pro Frodo continuar a missão, né? Dois vezes, tanto na floresta da Floresta Velha ali, quanto na colina, porque ele foi lá se intrometer. Daí diz que não, mas ele curte a história, né? Acaba influenciando muito. Graças Graças a Deus que ele estava na colina dos túmulos, né? Porque quem ia salvar os hobbits lá? Pois é, né? Pois é. Digamos que assim, se Senhor dos Anéis fosse um RPG, Tom Bombadil seria aquela quest opcional que é muito importante para você entender o resto do conteúdo. Em resumo, sem Tom Bombadil não continuaria a história. Pronto. Eles não falariam, mas é tipo aquela quest opcional meio que obrigatória ao mesmo tempo. Eles conseguem muita informação e ao mesmo tempo conseguem sair de lá, né, de alguma forma melhores do que quando eles entraram. Enfim, no final das contas, é meio que Tom Bombadil, eu acho que é a última despedida que o Tolkien dá pro Hobbit, assim, dentro do Senhor dos Anéis. Mas eu acho que é isso. Eu já vou dizendo aqui com. Pois é. Pois é, são os portos seguros ali deles que vão ficando para trás. E a gente percebe que a história ela vai ficando mais pesada a cada ponto que eles atravessam. Porque assim, eles saem da casa do Tom Bombadil, todo mundo ali tá seguro, tá protegido, etc. Quando eles saem de Valfenda, eles já vão para um perigo maior. No meio do caminho, eles perdem o Gandalf, que é um golpe muito grande. E aí vem a Lothlórien. Então a gente percebe essa curva que vai levando para mais pesado e mais trágico. Mas enfim, já vou dizendo boa noite, até o futuro para todo mundo. Não vamos nos alongar demais, então é isso. E é assim, mano. Se é assim, rapaz. Boa. E é isso, pessoal. Obrigado de novo pela atenção. Gente, eu acho que vocês não precisam preocupar com o material de Tolkien para ler, só a história da Terra-média. É a história da Terra-média, né? Tem 12 volumes.
Então não tem preocupação nenhuma. Ah, é verdade. E vai sair muitos livros ainda. Vai. E antes da história da Terra-média, temos aí os contos inacabados, né? Esse contos inacabados. Se fôssemos passar a leitura na história da Terra-média, teríamos que passar para os contos inacabados antes. Mas assim, eu já vou avisando que se alguém quiser me dar de presente os 12 volumes da história da Terra-média, eu tô aceitando. Eu também aceito. Tá todo mundo aceitando aqui, né? Eu acho que Tá todo mundo aceitando. vamos ter amigo oculto literário no final do ano. Eu aceito com todo prazer. Eu sei que vocês gostam muito de mim, né? Ah, Eu é muito amor envolvido. Pois é. Pessoal, já estamos quase no limite de bater 7 horas e 40, 7h40 da noite, né? Que é o limite. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos findar a reunião, que se deixar a gente vai baixo, né? Pode encerrar a gravação, Wallace, e fiquem com Deus todos e boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Nabari.